cada um de nós vem com uma predisposição para uma determinada atividade artística e não se justifica, é uma coisa que é endógena, nasce connosco. Por isso eu sempre tive a tendência para ser contador de histórias e acho que a forma que eu achei de materializar foi através da escrita. Inicialmente, inclusivamente, as minhas histórias eu desenvolvia num universo mais leve e Playmobil e já criava toda uma narrativa, toda uma dramaturgia que depois, mais tarde, à medida que os anos iam passando e deixei de brincar tão ativamente com essas vertentes. Eu não diria que foi na infância que a escrita que tomei consciência da escrita, porque nessa altura eu queria mesmo era criar histórias e inventar. E, como digo, foi uma consequência de outras brincadeiras anteriores. Mas foi uma necessidade que me foi acompanhando ao longo do tempo. Depois, na idade de mais de 20 anos, com outro tipo de interesses, mesmo com a vida académica, acabei por pôr de parte esta escrita e deixou de ser necessário. Se calhar havia coisas que teriam que ser experimentadas e experienciadas e havia outras situações que me atraíam mais do momento de introspecção da escrita, porque ao fim e ao cabo acaba por ser uma atividade muito individualista, muito egoísta, ali de muito centrado naquele processo criativo. Mais tarde, depois, já com mais de 30 anos, com o falecimento da minha avó, tive a consciência que queria contar todas as histórias que ela contava, as histórias de família, porque ao fim e ao cabo eu acho que é ela que transporta esta curiosidade e esta veia de contador de histórias. E então, no sentido de homenagear também, perpetuar as histórias de família que ela contava, surge já um processo criativo mais à séria, que eu até aqui escrevia por puro prazer, por diversão, e sem ter a noção de... se calhar acho que todos temos um bocadinho aquela ambição de ser publicado, mas não era provavelmente isso que me movia, e ainda hoje não é. Eu acho que a publicação é uma consequência do processo criativo. O que me difere verdadeiramente é a criação, é o processo. Depois, se é publicado ou não, já é consequência, mas obviamente é sempre um gosto por poder partilhar. Mas então, nessa altura... tive a consciência de que queria fazer, mas até entendi que seria uma situação isolada, apenas se calhar um único livro, até porque é muito estranho passar da introspeção do processo para a partilha daquilo que se escreve com quem nos lê, porque até aqui eu nunca tinha partilhado as minhas escritas, até muito pouca gente sabia que eu gostava de escrever. Depois o eco daquilo que resultou foi ensurdecedor, no sentido de que foi positivo, mas às vezes também temos que ter um bocadinho de consciência de que no nosso círculo, os amigos e a família falam sempre positivamente sobre aquilo que nós criamos, mas alguma coisa haverá de bom também nesse processo. E depois, cá está, amadurecendo o processo e o feedback que fui tendo no primeiro livro, Searas ao Vento, acho que surgiu mesmo a consciência de que queria fazer isto, se bem que depois houve ali um hiato de 8 anos entre o primeiro e o segundo. Acho que fala-se um bocadinho no meio da página em branco e do medo que os escritores ou os autores têm do segundo livro. Eu vivi isso na primeira pessoa, não é propriamente mito. E a partir do segundo acho que entramos em velocidade de cruzeiro e agora sinto que tenho que continuar, pelo menos por enquanto, a contar as minhas histórias. A minha formação académica ainda era da gestão. Eu acho que aqui houve um erro de casting. Quando fiz as minhas escolhas, acho que, e numa geração da década de 90, aquilo que se procurava essencialmente era ter uma vida profissional e conseguir um emprego. Acho que não havia tanta pressão que há hoje em dia de vou seguir aquilo que dá prazer, aquilo que me realiza. Acho que não, acho que era um sentido mais prático de conseguir emprego. Então eu fui para a gestão, que não é uma área que me desagrada, mas também não é uma área que me realiza. E eu acho que agora tive realmente a noção de que é na escrita que me encontro, e digo sempre isso quando me pedem para me descrever enquanto autor. Só que, infelizmente, a escrita, e mais ainda em territórios mais oprimidos ou mais desfavorecidos, como o nosso aqui da Raia, não é provavelmente uma saída profissional. Acaba por ser uma forma de realização, uma manifestação cultural, mas não é uma forma que não se consegue ter independência financeira com a escrita. Aliás, até acho que a nível nacional, com o mercado livreiro que nós temos, poucos são aqueles que se podem orgulhar de dizer vivem da escrita. Por isso, é tentar conciliar o melhor dos dois mundos. Por um lado, conseguir pagar contas ao fim do mês, mas por outro também ter esta componente de fazer aquilo que realmente me dá gosto. Eu diria que, não sei se tenho um propósito na escrita. Se calhar seria ambicioso demais achar que há alguma intenção ou que com a minha escrita posso provocar algum eco, se bem que isso sempre acontece. O meu propósito inicial é, sem dúvida, o prazer que eu retiro do processo criativo. No entanto, acho que também
a escrita, como qualquer outro processo criativo, reflete muito aquilo que são as preocupações, as ansiedades do seu autor, que é também fruto das vivências que teve, das pessoas com quem se relacionou e, obviamente, do meio ou do território onde se movimenta. Por isso, o meu propósito também, além de ter esta parte mais lúdica, mais de uma dramaturgia, eu tento sempre, por um lado, recuperar e trazer aqui às minhas histórias uma vivência e uma realidade de um território em que estou inserido, que é a nossa região aqui de Elvas, que acho que é essa identidade que faz de nós o que somos, e acho que tem interesse documentá-lo e partilhá-lo não só com os que somos daqui e que nos identificamos nas reminiscências daquelas histórias, mas também dar a conhecer como é a forma de estar e de vida desta zona aqui em concreto. Por outro lado, também tenho as minhas preocupações muito específicas e acho que isso é muito notório ao longo dos livros, à exceção do primeiro, que, como já referi, acaba por ser uma homenagem a histórias de família e é narrativa pura e dura. Todos os outros três transmitem preocupações que eu tenho e que me inquietam, nomeadamente no segundo, num diálogo acabou a questão da desertificação do interior do país, que é uma temática que a mim particularmente me aflige bastante perceber que futuro é que temos aqui nesta franja interior, neste país a dois tempos, em que parece que somos portugueses de segunda, quando ao fim e ao cabo somos todos portugueses. Depois já no Sombras da Raia, e estamos aqui no local onde essa história nasce, que foi aqui na fábrica da Ameixa, era a minha preocupação pela continuidade deste legado, que é talvez a indústria com mais nome na cidade de Elvas, a única que terá tido a capacidade de perdurar ao longo do tempo. Infelizmente, depois perdeu bastante a importância, mas hoje em dia ainda continua viva. Ou seja, as minhas preocupações é que estas questões sociais que a mim me inquietam acabam sempre por estar presentes naquilo que escrevo. A mim inspiram-me essencialmente as relações humanas. Gosto de explorar e de perceber o que está por detrás de cada comportamento de cada personagem que leva eventualmente a outro conflito. Gosto sempre de explorar a parte psicológica das minhas personagens. É um trabalho prévio que faço bastante exaustivo porque me diverte, não é? E além disso, também tenho a ideia de que toda a verdade tem dois lados. E gosto que isso nas minhas histórias seja extremamente evidente, para que o leitor se possa identificar dentro de um conflito com qualquer uma das partes intervenientes e perceba o que é que os levou, porque acho que nada, mesmo nós, enquanto humanos, qualquer um dos nossos comportamentos é justificado por alguma situação. Nada acontece, mesmo comportamentos mais criticáveis ou menos recomendáveis, têm uma causa, têm uma origem por trás. E eu gosto de aprofundar essas temáticas nas minhas histórias. Não, eu diria que não tenho essa componente, essa preocupação no meu processo criativo. Escrevo, essencialmente, aquilo que me agrada, não é? Aquilo que me apetece escrever, e como digo, é um ato puro de egoísmo, se quisermos dizer assim, em que eu o faço essencialmente para mim, para me divertir, e depois, obviamente, se agradar às pessoas que o leem, excelente, perfeito, mas não tenho ainda a tendência de adaptar ou de mudar alguma coisa daquilo que é a minha escrita com a receio ou com a intenção de que tenha um impacto ou que tenha um eco. Faço, naturalmente, e depois, obviamente, é esperar o que é que isso vai provocar nas pessoas que têm contato com essa mesma escrita. As críticas são sempre muito, diria eu, limitadas, porque movimento-me essencialmente no seio da família e dos amigos, e aí temos sempre que descontar a boa vontade com que nos elogiam ou com as críticas que recebemos. No entanto, também já tenho recebido algumas críticas e eu encaro-as sempre com muita abertura, sempre e quando elas sejam construtivas. Sempre e quando seja uma opinião divergente que possa acrescentar alguma coisa, sou receptivo a ouvi-la, a refletir sobre ela e, se entender que faz sentido, também ter isso em consideração num processo criativo futuro. Agora, claro, também há críticas que são pura e dura críticas, e essas então é para ler e arrumar, não tem impacto. Toda a arte é propaganda, mas nem toda a propaganda é arte. Se considerarmos que a arte é uma manifestação da pessoa que executa, seja variedíssimas origens, pintura, fotografia, escrita, vai ser sempre
a forma de pensar e a opinião que esse mesmo autor terá sobre determinado tema. Logo aí, eu acho que é expressa, e o leitor, no entanto, ou a pessoa que observa a fotografia, a pessoa que observa uma pintura, fará uma leitura daquilo que é a leitura desse mesmo autor. A propaganda, acho que tem um objetivo muito mais direcionado. A propaganda é criada com a intenção de levar quem tem acesso a ela a um determinado comportamento, a uma determinada atitude. Eu acho que a arte é mais subtil. A arte pode levar a refletir sobre uma temática e sempre assente naquilo que é a opinião e o parecer do artista. No entanto, a propaganda tem uma intenção de dar-te já uma resposta à qual quer que tu chegues quase sem a questionar. Eu acho que a arte é muito mais subtil e leva-te a refletir sobre um assunto. E o curioso também da arte é que, independentemente da intenção do artista ou a interpretação de quem tem contacto com essa mesma criação, pode ser completamente oposta, ou as conclusões a que chegam podem não ser aquelas que o artista pretendeu. Eu acho que aqui nesta franja interior todos nós temos que ser embaixadores tanto da cidade como da cultura, como da área que nos suscita algum interesse. Porque por si só já temos aqui, a massa crítica é pouca, cada vez somos menos pessoas aqui, é difícil fixar pessoas, porque não há provavelmente riqueza, há dificuldades em encontrar-se um trabalho que possa constituir um aliciente de atração de pessoas, por isso todos temos de ter aqui uma missão, todos temos de ter aqui uma função na sociedade. Não podemos continuar apáticos à espera que o tempo passe, as oportunidades desapareçam e depois nos queixemos de que não se fez ou que estamos no ponto em que estamos. Por isso, eu acho que os artistas, e eu em concreto, enquanto autora, têm sempre a preocupação de agitar consciências, de levar as pessoas a pensar sobre aquilo que as circunda, que acho que é também isso a função dos escritores. E Elvas, no final do século XIX, princípio do século XX, teve aqui um conjunto de escritores, pensadores, que fizeram movimentar a sociedade. Acho que os artistas também temos um bocadinho essa componente. Apesar de muitas vezes nos associarem-se e nos verem como uma questão lúdica e de entretenimento, acho que é um bocadinho mais do que isso. Acho que a arte deve levar as pessoas a pensar sobre aquilo que as rodeia e a agir, acima de tudo, para que também possamos, em conjunto, construir alguma coisa de melhor e de diferente. Em relação à ética e à moral que a arte deve ter como fronteiras, particularmente, eu acho que roça um bocadinho aqui a questão dos valores individuais de cada um. Não haverá, provavelmente, normas nem regras muito rígidas que restringam ou que limitem a capacidade criativa. E até porque, muitas vezes, em relação à ética e aos valores, voltamos ao mesmo, tem a ver com a interpretação do artista e tem a ver com a interpretação de quem tem acesso a essa mesma obra, porque a arte não é linear. A arte tem diversas nuances e tem diversas formas de entendimento. Por isso eu diria que, sem obviamente chocar aquilo que é o que cá está, os limites ou aquilo que é convencionado, há total abertura acredito que haja total abertura porque um criativo possa expressar-se em todos os contextos. Eu não tenho a validade de achar que a minha escrita pode provocar algum impacto que seja suficientemente estruturado no pensamento das pessoas. No entanto, eu acho que mais do que entretenimento, ela tem essa missão. Eu tento sempre, de forma subtil ou não, depende das temáticas e depende do contexto da narrativa, fazer com que o leitor, para além de ler a história pura e dura e ter aquela primeira camada que parece que é a totalidade da obra, ter sempre ali outras temáticas subjacentes que o faça pensar e o faça refletir, mais que não seja naquela viagem no tempo que é o convite que eu faço sempre a umas reminiscências do território e até de uma cultura de afetos em que há ali situações, inclusive no cotidiano totalmente hoje frenético, em que estamos muito a desenraizar daquilo que é os nossos legados e até mesmo daquilo que são as nossas memórias, e o convite da minha escrita também passa um bocadinho por aí, por devolver o leitor às suas reminiscências, à sua zona de conforto afetivo e pensar, refletir um bocadinho sobre o seu percurso e sobre aquilo que eventualmente lhe possa faltar. Fala-se muito da descentralização da cultura e da democratização. Eu acho que o que acontece,
inclusivamente aqui na nossa zona, na nossa região aqui de Elvas, do Alentejo. É o mesmo que acontece em todas as áreas, não só a cultura. O país, nas últimas décadas, foi-se centrando essencialmente na franja litoral e, mesmo assim, em dois polos centrais, como Lisboa e o Porto, e o resto do território foi ficando um bocado esquecido. E por isso acaba por ser um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, porque a cultura direciona-se às massas, aqui há cada vez menos gente e o investimento na cultura também cada vez é menor. Acredito também que para haver descentralização tem que haver investimento, porque a cultura precisa de fundos para poder subsistir. Os artistas, apesar de às vezes se pensar, não vivem do ar. Também têm que, além de investimento do seu processo criativo, também têm que ter rendimentos para poder continuar a criar. E esse processo de descentralização passa essencialmente por isso. No entanto, eu acho que é possível, e nós em Elvas temos exemplos concretos disso, e na nossa região também temos exemplos concretos disso. Temos o Museu de Arte Contemporânea, desde logo que é uma aposta ganha, e que já com 17 anos de existência trouxe a Elvas aquilo que se calhar era impensável, um bocadinho fruto do sonho de um colecionador, mas também com o apoio do município que apostou e que quis investir nessa componente. E hoje em dia o Museu de Arte Contemporânea acaba por ser uma referência nacional, acaba por ser quase que um polo. Quando se pensa em arte contemporânea em Portugal, pensa-se em Serralves, pensa-se no Museu no Berardo e depois pensa-se em Elvas, porque tem dado cartas nesse sentido, e ainda agora está a decorrer o Festival Farra, que acaba por atrair a Elvas muitas pessoas interessadas em arte contemporânea que, atrás deste mote, conhecem a cidade e criam riqueza. Porque a cultura também, apesar de partir, como dizia, do investimento inicial, mas depois ela também tem um retorno. E esse retorno é essencialmente não só a dinamização do território, ou dos espaços, ou até mesmo do espectro cultural, mas também o retorno económico-financeiro que ela traz para os territórios onde essa descentralização é promovida. Tem às vezes que haver estratégia, tem que haver foco, e às vezes é o que falta, porque acabamos por produzir um conjunto de eventos ao longo do ano que estão totalmente avulsos. Não tem aqui uma estratégia continuada de afirmação de Elvas ou do território em concreto, com o propósito de que Elvas vai ser uma cidade militar e a partir daí desenvolver toda uma programação ao longo do ano. Recordo-me também que neste momento está a decorrer um Festival Internacional de Música em Marvão, que também, se calhar, inicialmente num concelho que não sei, mas terá à volta dos 5.000 habitantes, seria impensável trazer música de tanta qualidade, orquestras internacionais, àquele território dito deprimido, não é? O que é certo é que o enquadramento paisagístico é único. É de cortar a respiração. Acredito até que os próprios músicos que vêm a Marvão ficaram apaixonados pelo território. Mas cá está, é um bocado disruptivo daquilo que é o habitual e o tradicional. Mas depois tem consequências. Hoje em dia já vai na 10ª edição, Marvão já está identificada como a vila alentejana onde acontece este festival em concreto e correm pessoas de todo o país, inclusive acredito da vizinha Espanha, porque nesse aspecto também a raia é uma oportunidade, não é uma linha que separa, mas é uma oportunidade. E então, por isso eu acho que a descentralização e a democratização é possível. Temos aqui proporcionar às pessoas e para isso tem que haver nitidamente investimento e estratégia. Eu não sei se tenho um eco aqui em Elvas, mas sinceramente se eu pudesse escolher qual é que era o eco que gostava que as pessoas reconhecessem em mim, seria sempre o de agitar positivamente as águas, o de sair um bocadinho, convidar a sair da letargia, levar as pessoas a querer a fazer acontecer pura e simplesmente porque sim, porque, como já referi e repetindo-me, acho que todos somos embaixadores e promotores do nosso território, da nossa cidade, do nosso concelho. E se cada um der um pequeno contributo, acredito que temos condições para melhorar bastante e sermos ainda mais e melhor do que aquilo que já somos. Temos é que, para isso, arregaçar mangas, muitas vezes deixar de lado aqui assim as separações, as capelinhas, que nestes pequenos meios às vezes são muito evidentes, e trabalhar todos no mesmo sentido, com foco. Por isso, se me perguntas qual é o eco, eu gostava que fosse um eco positivo de construção e de dinamização.